Sou Marisabel Argente Ribeiro, sou ex-professora do Real Ballet de Cezanne aqui de Lages. O Frei Günther, ele fez balé na Alemanha, ele tinha a intenção de trazer meninas para o Colégio Cezanne, porque o Colégio Cezanne era um colégio só de meninos. Ele disse, como eu tenho o basquete, eu quero também o balé. No outro dia, Liege, as portas, ele me mostrou a sala do balé, ali do lado. Era uma sala enorme, mas era uma sala improvisada. Não tinha os espelhos, não tinha as barras, não tinha de 1 metro, não tinha de 75 centímetros, nada disso tinha. Mas ele já providenciou urgentemente. E já botou no colégio, já colocou assim nas salas de aula, né? Que o balé ia fazer parte do currículo escolar, aqui no Colégio Cezanne. E foi o que aconteceu. Nós fizemos, aí começou a encher de aluna, mas ele queria também assim, que não ficasse só na sala, que o balé também se apresentasse. Jamais imaginávamos que nós íamos chegar lá no internacional, né? Lá para além das fronteiras. Mas começamos pequenininho e tal, e as meninas foram chegando, e eu disse para ele, então, Frei, vamos fazer a dança do Colégio Cezanne no final do ano. Aí depois, o que ele pensava? Que era uma necessidade dele de criar um corpo profissional de balé. E quando eu falei com o Frei, o que você acha de nós colocarmos Real Ballet Diocesano? Ele, nossa, muito bom, Marisabel. Eu entrei para o grupo do balé quando eu matriculei a minha filha para dançar e assim que começou as aulas, a gente tinha a liberdade de assistir às aulas de dança, né? E nesse grupo tinha algumas mães que ficavam ali trabalhando nos bastidores para engajar a Noite da Cultura, nos figurinos, no cenário, toda aquela coisa que é por trás dos bastidores. E logo eu me engajei com elas e com a professora Marisabel a gente tinha uma relação de amizade, com alguns atritos sempre, é claro, mas conversávamos muito, tinha muitas horas de conversa e foi fluindo até que fiz curso em Joinville de coordenação de palco e trabalhei com a Marisabel vários anos. Eu comecei no balé, eu não sei dizer que ano que era, quantos anos eu fiquei, porque eu sou uma pessoa que não me ligo exatamente em datas, assim. Mas eu tenho a lembrança bem clara que eu estudava no colégio diocesano e existiam as aulas de balé, eram num corredor lateral lá do colégio, um corredor sem fim, assim, eu tinha 7 anos, então para mim era um corredor enorme. A sala ficava lá no final desse corredor, era uma sala muito grande, uma sala muito bonita, cheia de espelhos. Me lembro que tinha um piso, era meio manchado, assim, meio colorido, que era um negócio que chamava atenção. Hoje eu tenho um ateliê de costura, e esse ateliê de costura eu posso dizer que ele surgiu devido ao balé. Porque na época eu comecei a fazer o figurino, fui convidada, né, pela Marisabel para fazer o figurino, e a partir dali eu já vinha de uma família que tinha o gosto pela costura, né? Mas a partir dali eu comecei a trabalhar e daí montei meu ateliê, né? E o balé foi uma grande experiência para mim, né? Porque a gente estudava todas as peças para fazer aquele trabalho para ficar perfeito. E era com grande gosto, com grande carinho, que a gente sempre se preocupava com o que a gente ia mostrar para o público. Porque o balé, ele era esperado. O povo de Lages esperava que uma vez por ano o balé se apresentava. E o balé era uma coisa assim de encher os olhos, né? O Salão Nobre sempre estava cheio, né? Então a gente tinha que cuidar e fazer com maior carinho, com maior capricho, para que tudo desse certo.
o meu primeiro contato com o Real Ballet Diocesano a partir de uma exposição em 1985, junto com o Viquete, um tapeceiro de Florianópolis, na quinta noite da cultura. O Real Ballet já estava aí com uma carreira, um período bem solidificado, né, na área da dança, e aí eu fui fazer essa exposição, a minha primeira exposição, e a convite da Maria Isabel Agente Ribeiro. E eu comecei fazendo teatro, né? Ali o Festival de Teatro era muito forte, tinha em torno de 15 grupos teatrais, né? E nessa época tinha o movimento do break dance, né? Que foi muito forte, né? Eu tinha um grupo junto com um primo meu e outro que dançava na rua, o break dance, né? Eu tinha uns 13 anos, eu acho, né? E a gente queria aprimorar, né? Começamos a fazer ginástica olímpica, daí resolvemos fazer jazz, né? E daí a Maria Isabel viu a gente lá, os meninos dançando, né? Não, vocês têm que ir lá fazer afro com a gente, né? Eu vou fazer afro. Daí a gente descobriu que a base do balé, que tecnicamente era o balé, né? Os meninos do meu grupo não quiseram fazer, ficaram com vergonha, né? E eu fui e fiz, achei que era importante fazer o balé clássico, né? Daí comecei a me envolver, né? Acho que a Maria Isabel era uma pessoa muito guerreira, tinha era muito forte a personalidade dela, né? Então, acho que o teatro me ajudou muito a ter a coragem de poder fazer a dança, né? Porque eu era um menino, imagina, 13, 14 anos, nós estamos falando isso de 40 anos atrás, né? Entendeu? É bastante tempo, se hoje tem preconceito, imagina naquela época, né? Eu entrei no balé, na verdade, por uma prescrição médica, né? Foi um pedido do médico, porque na época eu não desenvolvia, não crescia. E aí o pediatra pediu que eu fizesse alguma atividade física e sugeriu à minha mãe a natação ou o balé. E aí eu vim conhecer, na época só tinha o balé diocesano e meu pai tocava na banda marcial do colégio diocesano. Então o pai falou, lá tem balé, vamos lá conhecer. E eu lembro exatamente do dia que eu cheguei. As meninas estavam todas posicionadas em barra, com o colãozinho vermelho, de uniformes, todas uniformizadas de coque, fazendo o Grand Batiment, que é um exercício feito em barra. E aí a gente conversou com a Maria Isabel, com a professora Maria Isabel, e ela falou que já me aguardava para a próxima semana. Então foi ali o início da minha trajetória como bailarina. Eu nasci no Rio Grande do Sul e já dançava lá. E quando cheguei em Lages, eu tive a oportunidade de escolher a escola que eu gostaria de dançar e continuar com a dança. E eu escolhi o Real Ballet Diocesano, com a professora Maria Isabel. Foi uma experiência incrível, a gente viajou muito. Conheci o Festival de Dança de Joinville através da Maria Isabel, um festival grande, de nome. Naquela época ainda era um festival menor, né? Mas já tinha uma proporção grande, onde a gente conheceu todas as oportunidades que nos trariam para trabalhar com dança. Teve um ano que a gente foi para o Festival de Dança de Joinville e a gente foi de micro-ônibus da escola itinerante. E atrás do micro-ônibus foi o caminhão levando os colchões e as malas para a gente ficar num alojamento. E o engraçado da história toda era que quando a gente chegava, nessa época o festival era feito no ginásio e não tinha ainda o Centro Eventos. E quando nós chegávamos no estacionamento, os ônibus eram lindos, de 2 andares, era maravilhoso. E nós chegávamos com o nosso ônibusinho de escola itinerante, estacionava do lado daqueles grandes ônibus e entrava para o festival. Mas sempre quando a gente saía de dentro, acabava a noite daquele dia, né, aquela noite de espetáculo, a gente saía de lá como se aquele ônibus tivesse se tornado uma carruagem, porque a gente saía de lá com um trabalho entregue perfeito. Perfeito, saímos com premiação, saímos com classificação. E durante todo esse período, eu apresentei, a gente tinha aula de balé clássico, de sapateado americano, jazz contemporâneo, danças afro. E com todas essas modalidades, no final do ano a gente tinha a Noite da Cultura, que era aqui no Salão Nobre do Colégio Diocesano.
né, agora Bom Jesus, mas na época Colégio Diocesano, que a gente fazia a devolutiva e vinham os familiares, vinham a sociedade lagiana inteira a assistir nossos espetáculos. E aí fazia essas demonstrações dessas modalidades e a gente dançava todas elas, né? Não tinha assim, você faz balé, você faz... Todo mundo fazia todas as modalidades, a não ser o sapateado americano, que acontecia só nas sextas-feiras, que aí a gente podia, quem não gostava do sapateado, podia não fazer aquela aula, mas eu fazia todas as aulas. Os cenários foram acontecendo através de um convite da Maria Isabel, a partir do momento que ela viu o meu trabalho como artista, e eu fui convidado por ela para pensar os cenários, né? E o mais importante disso tudo foi a liberdade que eu tive, né, para realizar esses cenários, a partir das danças, a partir do conceito, da temática que era pensada na época por ela, né, para cada espetáculo. A gente pesquisava a música, pesquisava o tema, né, e a gente olhava as fitas para a gente poder chegar o mais próximo daquela roupa ali, em questão de cor, em questão de detalhes, em questão de enfeites que eram colocados, e para que ficasse o mais próximo possível. Mas eu lembro que tinha uma organização muito bonita, assim, né? As mães e os pais cada um tinha uma comissão. Então, quando a gente entrava no grupo para fazer as apresentações, tinha a comissão que desenvolvia os figurinos, porque eram todos estudados, não eram assim, vamos fazer uma roupa rosa para essa coreografia. Não, tinha um porquê daquela roupa. Eu lembro quando nós dançamos o Brasil de Todas as Cores, que era o espetáculo do Afro, a gente conheceu cada orixá que a gente ia dançar, a gente ia atrás do figurino, tinha uma pessoa que desenhava, ia atrás dos tecidos que eram devotos daquele orixá, as contas, então era tudo estudado. Então tinha as mães que desenvolviam esses figurinos, tinha as mães que eram das comissões de viagem, que arrecadavam os dinheiros para a gente poder viajar, que tinha por trás o colégio, né, que nos dava subsídios, mas a gente fazia muitos eventos, também rifas, fez a atividade na Festa do Pinhão, as mães trabalhando na Festa do Pinhão para arrecadar dinheiro para os filhos poderem viajar, porque eram muitas viagens e não era assim uma viagem de um final de semana, a gente ficava uma semana, 10 dias em cada lugar que a gente viajava. E, na verdade, isso aí não era um trabalho solo, né? Eu não fazia isso aí sozinha. Eu pesquisava, procurava material, tudo, mas existia uma equipe atrás para fazer. Costureira, a dona Ana costurou muitos anos, né, para o balé. Daí tinha a dona Maria, que bordava, né? Então, mas a gente estudava ali para fazer. O bordado não era simplesmente bordar. Como que a gente vai bordar? Que material que vai usar? O que vai ficar melhor? Combinação de cores. Então, era um trabalho perfeito. Na época do final do ano ali, que precisava fazer as apresentações, a coisa era bem corrida. Envolvia a mãe para fazer as mães, né, a comissão de mães, que criavam os figurinos. Então, era uma correria atrás de tecido, de material para bordados, eu que bordava a roupa delas, a gente corria atrás de costureira, a costureira fazia, a gente depois bordava, né, aliás, de procurar miçanga, lantejoula, foi uma época que se usou muito brilho, então eu bordava as roupinhas delas, tenho guardadas várias, há mais de 40 anos, né? O processo criativo vem a partir do momento que a Maria Isabel comentava sobre o tema em si, eu assistia, né, os ensaios, para poder ter uma ideia de que partir para alguma coisa, né? Fazer algo que contemplasse todas as apresentações, né? E a gente tinha total liberdade orçamentária, enfim. Isso era muito importante, né? Para a gente é importante isso, para o artista poder ter a liberdade e ter condições de fazer algo bonito. O cenário da noite, das estrelas, me lembra um pouco também Noite Estrelada de Van Gogh, né? Tem esse sentimento do artista e aquele fundo negro, em contraste com os figurinos, né? Era uma coisa muito bonita assim, de se ver.
Tenho na memória isso, assim, cada apresentação que aconteceu nesse período todo. Nós dançava, era horas, começava às vezes às 3 horas da tarde e até às 10 da noite, sem parar. Então, às vezes fazia uma aula, depois ajudava a Maria Isabel com as crianças, depois dançava mais um pouco e assim nós ia. A semana era de manhã aula e de tarde balé. Coisa que eu participei de uma montagem, eu era meio como fazer teatro, eu já fazia um diálogo com teatro e dança, né? Acho que era Elos Perdido, daí eu fiz 2 pirâmides, ferro e montei uns panos, paraquedas, bota para atravessar o palco andando sozinho, sabe? Então, pra época foi meio à frente, assim, né? Ela quase morreu, quase me matou. Que esses paus, Henrique, que esse Henrique, Deus, segura esse Henrique, ele é muito louco, olha as ideias dele. Falei, não, é com trabalho contemporâneo, professora. Ela brigou comigo de um tanto assim, né? Ela quase teve um infarto, né? E ela tinha um carinho muito grande comigo, sabe? Ela me tratava bem pro ser homem, assim, sabe? Ela via, me apoiava, sabe? Ela queria muito bem meu pai e minha mãe, ela vivia lá conversando, né? Até eu acho que também me ajudou, porque ela falava da importância que era ter um homem dançando. Ela dava esse suporte, né? Entende? Mas essa montagem aí que eu fiz, eu também levei pra Argentina, num festival também, né? Ela quase me matou, né? Me xingou, brigou comigo. Assim, as meninas, ela era muito dura. Comigo era, sabe? Mas com as meninas ela era muito dura, sabe? Assim, eu como era um homem, então ela levava de leve para que eu não desistisse, né? Tem momentos assim que ficaram muito marcados para mim. Um deles foi quando eu fiz o solo do La Baïdère. Para mim foi um momento muito marcante, sim. Foi uma das primeiras vezes que eu dancei sozinha no palco e me lembro assim do teatro do Colégio Diocesano tá cheio, assim. Não tinha um lugar para sentar, tinha gente sentada no chão e foi muito emocionante, assim. Aquele momento eu vivi, assim, foi emocionante, mas hoje em dia relembrar para mim é muito mais, assim, porque hoje em dia eu tenho ideia do que era a dimensão do Real Balé Diocesano. Eles me recomendaram ir fazer a faculdade de dança e a Escola do Teatro Guaíra, né? Daí daqui eu tive essa oportunidade de me conectar com a Escola do Teatro Guaíra, que é uma escola muito importante. E por incrível que pareça, eu tornei primeiro bailarino formado, né, em Curitiba, né? E eu estudava lá e vinha para cada aula. O primeiro desafio que um bailarino tem, ou um professor ou um mestre de balé tem a chegar numa cidade, é local, é patrocínio, é fazer conhecer, né? E isso então foi feito assim, com muito, assim, ó, boca a boca, sabe? Nas salas, nas escolas, nos rádios, fazendo assim, troca, permuta. Você estuda e faz o balé gratuitamente, tá? Então assim foi que nós começamos. As viagens, eu participava diretamente na busca de recursos nas empresas, na comunidade, para a gente conseguir, porque precisava verba para viajar, para se hospedar, mesmo que fosse num alojamento, a gente tinha despesas. Então, as mães todas, vários grupos de mães, trabalhavam nessa função. E na Noite da Cultura também sempre tinha o grupo de mães que fazia toda a parte, desde decoração até os programas da noite, e era engajado tudo com as mães. A supervisão da Maria Isabel, mas as mães é que faziam o trabalho. Fazia as aulas gratuitamente, né? E dançava representando o Colégio Diocesano pelo Brasil afora. E aí a gente começava no Prêmio Sojipa, depois ia para o Festival de Dança de Joinville, depois ia para Brasília e depois ia para a Argentina. Aí voltava para Lages. Então a gente só vinha, trocava a mala, trocava os figurinos e fazia todo esse circuito. A preparação para as viagens para os festivais. Isso era uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha que angariar fundos, a gente precisava ter o local onde a gente ia ficar. Então, para mim, a maior dificuldade dentro do balé, na minha posição como coordenadora de palco, era além da responsabilidade de sair de Lages com um ônibus com 30, 40 meninas, crianças, né, adolescentes, e ficar por vários dias longe,
onde não se tinha ainda o celular, longe das famílias, e controlar essas meninas, que não era fácil. Mas foi assim, o que eu posso dizer? Serviu assim para a vida delas, foi uma maravilha. E para nós pais, né, a mãe, que a gente sempre seguindo junto, com a acompanhamento da professora que elas amavam e amam ainda, né? E a Maria Isabel sempre com a disciplina em primeiro lugar, mas com todo aquele carinho. A preocupação da Maria Isabel com as crianças, com as meninas quando viajavam, era aquela preocupação, aquele cuidado para que fossem bem cuidadas, bem alimentadas, porque foram várias viagens. Muito aprendizado. Eu acho que o balé me deu muita responsabilidade, a garra de sempre terminar o que eu começo, não fazer assim tudo pela metade, porque não existia a metade, né? Nós era em busca sempre de uma coisa perfeita, né? Então o balé disciplina. Nessa nova geração, coisas difíceis que agora a gente tem que lutar para essas meninas terem, né? E nós, desde pequena, já vinha com esse, tem que ser assim, se você se programou para ser isso, você tem que ir lá fazer. Você não podia dizer, não vou, mãe, hoje eu não vou na aula. Não tinha, eu não vou na aula, né? A gente tinha uma responsabilidade muito grande em relação ao balé. Então, assim, foi uma vida, assim, envolveu muito a família e até hoje a gente tem, assim, para agradecer. E elas também eram muito agradecidas ao balé, a professora, que, meu Deus, a professora não tem o que falar, né, da Maria Isabel, que era a paixão delas. E, assim, o que eu vou dizer? O Real Ballet Diocesano, para a vida delas, contribuiu muito para o desenvolvimento delas, para a autoconfiança, responsabilidade, disciplina em primeiro lugar. A Maria Isabel era firme com a disciplina, mas sempre com aquele carinho com as meninas, né? E o Real Ballet Diocesano, que eu posso dizer, foi maravilhoso, brilhante. Na época, eu acho que ninguém entendia por que ela era tão braba, por que ela tinha esse jeito tão firme de ser, aquela disciplina. Mas hoje, com 40 anos, eu acredito que ela tinha essa disciplina, porque embarcar num ônibus com 40, 45 adolescentes, tem que ter disciplina para dar conta, que eu acho que não era fácil, né? A gente adolescente, criança, naquela época, não entendia direito, né, o porquê disso tudo, mas hoje eu sei que, com certeza, sem disciplina, não daria conta de 40, 45 meninas dentro de um ônibus, né? Sempre me senti muito protegido na escola, também junto com as famílias, que era uma grande família, né, o Real Balé, né? A gente fazia viagens para Joinville. Eu tive uma época, eu levei um solo, daí eu estava até montando, eu fui para a Argentina junto com a professora Maria Isabel, ganhei um prêmio lá, eu era novinho, sei lá, 17 anos já, né? Então fica as lembranças boas, assim. Eu tenho uma lembrança assim, que até hoje eu não posso comer Cheetos. Não posso nem sentir o cheiro de Cheetos, porque a gente fez uma viagem até Brasília, que a gente foi de ônibus de Lages até Brasília, um calor, aquele ônibus lotado, cheio de meninas, e como toda adolescente, toda meninada, a gente foi comendo salgadinho, e lá pelas tantas o pessoal começou a passar mal com os salgadinhos, e era Cheetos para tudo quanto era lado, e eu lembro que eu cheguei lá em Brasília e não podia nem sentir o cheiro de Cheetos, e até hoje eu não posso, não como, porque me lembra a viagem do balé para Brasília, né? Esses momentos que a gente viveu, assim, de viagens, foram momentos muito legais, assim. Na época era uma família, porque se eu não estivesse em casa, eu estava no balé. Então era final de semana, era balé, tinha apresentação, tinha ensaio, às vezes saía de lá do Salão Nobre meia-noite, quando era no outro dia de manhã nós já estava de volta, que tinha outras coisas para fazer. Então era uma família, a gente vivia para o Balé Diocesano. A dança nos dá oportunidade
de socialização, de comprometimento, de responsabilidade, de disciplina. E isso mesmo não sendo professor de dança ou não levando para a vida profissional, a gente vai levar para a vida como um todo, porque a disciplina ela ajuda muito em qualquer profissão. E tudo que a gente viveu dentro do balé, a gente carrega para a vida e a gente não esquece. Eu só tenho a agradecer a tudo que eu vivi no Real Ballet Diocesano, assim, a Maria Isabel também, porque ela me ensinou muito. Com o passar do tempo, a Maria Isabel deixou de ser minha professora de balé, ela passou a ser alguém da família, não só ela, né? A Fernanda, o Felipe, o tio Paulo, o Júnior, todos eles passaram a ser da família, eles viveram muitos momentos comigo e com a minha família fora do Real Ballet Diocesano. As novas gerações devem fazer balé não para aprender apenas os passos do balé. Eu acho que a dança, de forma geral, ela proporciona muito mais. Ela proporciona a disciplina, como eu disse, a superação, a busca da perfeição. E é um trabalho em grupo, não é um trabalho individual. Não precisa uma pessoa se destacar dentro da dança. As pessoas precisam todas estarem iguais. Então, eu acredito que a dança, hoje o trabalho que vocês, ex-alunas do Balé Diocesano, fazem, é uma coisa perfeita, porque vocês estão dando continuidade ao que vocês aprenderam lá atrás. Tinha uma proximidade muito grande com as minhas filhas, porque eu trabalhava bastante, então não tinha tempo, né, de ficar com as meninas. E aquele período que a gente estava lá no balé, eu ficava junto com elas, porque a Ana Luísa também participou do balé, né? Então, para mim, foi um momento da minha vida assim, muito bom. Aprendi muitas coisas, né? E só agregou coisas boas para a minha vida. Eu só tenho que agradecer a Maria Isabel de poder permitir que eu estivesse lá. Porque envolvia a família inteira, né? Era pai, era mãe, irmão mais velho, o Fabrício. E o Fabrício, às vezes, sobrava para ele trazer as meninas aqui para o Diocesano, para as aulas ou para os ensaios. O Fabrício, na época, tinha uma mobilete e ele pegava as meninas e trazia para o balé de mobilete. Aí trazia uma na garupa, voltava para casa, pegava outra e trazia para o balé. Mas era uma diversão, né? Ele amava fazer isso. Às vezes eu dizia, não, Fabrício, leva elas a pé, era pertinho, mas ele adorava e elas também gostavam de vir para o balé de mobilete. Ensina a encontrar a leveza, a beleza, a alegria nos movimentos, mesmo em meio às dificuldades. Em resumo, o balé é um legado de arte, disciplina, superação e liberdade de expressão, que deve ser compartilhado e vivido por todas as gerações, de forma a enriquecer a vida e o espírito humano. E para terminar, sim, há um profundo sentimento de orgulho ao olhar para a trajetória do Real Ballet Diocesano. Esse orgulho nasceu da superação, da disciplina, da perseverança e da beleza da expressão artística, que cativa o público, transforma a vida dos envolvidos, como foram os 25 anos que aqui dançamos. Thank you.